Olá, seja bem-vindo ao canal JS Security. Aqui você vai encontrar tutoriais sobre segurança, redes e configurações de dispositivos. No vídeo de hoje irei ensinar como configurar uma rede simples aqui no Cisco Packet Trace. Nesse exemplo de hoje, eu vou utilizar dois computadores. Fica aqui nessa aba daqui de dispositivos. Irei utilizar também um switch. O switch fica nessa parte aqui de baixo. Vou utilizar esse daqui, o modelo 2960. Essa rede que eu vou simular é uma rede simples, uma LAN, que eu quero fazer a comunicação de um computador para o outro. Irei colocar aqui uma identificação, informando qual que vai ser o IP dessa rede interna, dessa rede LAN. Será 192.168.10.0, vai ser 1/24. Agora eu vou utilizar um cabo para poder fazer a conexão desses equipamentos. O cabo fica aqui nessa parte desse ícone aqui onde tem esse raio. Aqui existe vários tipos de cabo. Esse raio daqui, ele serve para conectar o cabo automaticamente. Ele vai escolher o cabo certo. Então quando eu clicar aqui no raio, ele já vai escolher o cabo certo e a porta. Então clicar aqui. Eu não preciso escolher a porta, ele faz isso de forma automática. Porém, eu vou utilizar o cabo, que será esse daqui, que é o cabo direto. Vou apertar aqui nesse ícone daqui para poder excluir. Irei conectar nessa porta Fast Ethernet 0/1 no PC na Fast Ethernet 0. Faço a mesma coisa com esse cabo aqui, que é o cabo conhecido como cabo direto. Conecto aqui na Fast Ethernet 2 e no segundo computador na porta também Fast Ethernet 0. Esse cabo direto ele serve para conectar dispositivos diferentes, porém tem uma exceção. Ele também serve para conectar um PC a um roteador ou então um hub a um switch. Fora isso, todos os equipamentos que forem diferentes, você vai usar o cabo direto. Se for equipamentos iguais, usa esse cabo daqui, que é o cabo cruzado ou como conhecido como cabo crossover. Um exemplo aqui para mostrar para vocês, onde eu tenho dois equipamentos iguais. Volto aqui no raio, vou usar o cabo aqui, o crossover. Vou no Fast Ethernet 0 e também no Fast Ethernet 0. Se eu usar o cabo errado, ele vai ficar com erro. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo se eu utilizar o cabo errado. Vou usar o cabo aqui direto, que é para equipamentos diferentes. Notem que aqui vai ficar vermelho. Ele não vai ter comunicação, mesmo que eu configure um IP, ele não vai ter comunicação. Mas claro que isso daqui que eu estou passando para vocês, questão dos cabos, isso serve para a questão de provas, certificações internacionais. Hoje, com os equipamentos mais modernos, você colocando um cabo crossover, um cabo direto, o dispositivo já vai identificar e ele consegue funcionar mesmo o cabo estando diferente. Então, essa questão do cabo direto crossover, essa questão é para provas, certificações. Quando vocês for fazer uma prova, para você sempre estar colocando que o cabo direto ele liga equipamento diferente, com exceção do PC para o roteador ou do hub para o switch, e o crossover liga equipamentos iguais. Agora eu vou continuar aqui com. Eu excluí esses aqui, vou continuar aqui com a explicação da configuração da rede. Eu coloquei o switch aqui porque o switch é um equipamento intermediário na rede. Ele serve para conectar equipamentos na rede
para que eu consiga me comunicar com eles. Eu posso conectar um computador, posso conectar outro switch, posso conectar um firewall, um hub, posso conectar um servidor, uma impressora. Então, o papel do switch é conectar dispositivos, dois ou mais dispositivos, para que eu consiga me comunicar com eles. Aqui, já coloquei a identificação da rede que vai ser. Eu venho aqui no PC 0, clico sobre ele. Venho aqui na opção de desktop, IP, nessa opção daqui. Eu vou configurar um IP estático, quer dizer que o IP não vai mudar. Eu vou setar manualmente o IP para esse PC aqui. O IP precisa estar nessa rede daqui que eu defini, o 92.168.10.0/24. Então vai ser o 92.168.10. Eu vou colocar aqui para ele o final 12. A máscara ele vai completar automaticamente 255.255.255.0, que é referente a 1/24. Aqui o Default Gateway não preciso colocar, porque aqui é uma rede interna e não vou sair para uma outra rede. A comunicação vai ser aqui interna de um PC para o outro, então não tem a necessidade de nesse momento eu configurar um gateway. Só quando eu tiver um roteador e uma segunda rede, aí sim eu vou configurar. DNS Server também não precisa, não vou configurar nenhum servidor. Aqui eu fecho, aqui no X. Eu vou copiar aqui esse IP, porque eu já colo lá no outro PC. Aqui eu vou fechar, que eu vou minimizar, porque eu vou usar depois o prompt para poder pingar. Venho aqui até o PC1, clico sobre ele. Venho em Desktop. Agora eu vou aqui na parte de IP Configuration. Eu vou colar o IP. Uma coisa importante, não posso colocar o mesmo IP para equipamentos que estão aqui na mesma rede. Se eu colocar, ele vai dar uma mensagem informando que esse endereço já foi utilizado nessa rede. Então ele não deixa. Então vou colocar 13, final 13. A máscara já completou. Aqui agora eu posso fechar. Vou abrir a outra janela aqui do PC 0. Agora eu vou fazer o ping, que é um teste de conectividade. Eu vou pingar o PC 0 para o PC 1 para testar se eu já consigo me comunicar com outro dispositivo na mesma rede. Aqui é o PC 0 e eu venho aqui no Command Prompt. Aqui é o famoso CMD, igual temos no computador Windows. Eu vou utilizar o comando ping e vou colocar o IP. Esse IP daqui é o final 12 e esse PC1 é o final 13. Como eu estou no PC final 12, eu vou pingar esse daqui, o final 13. Então é 192.168.10.13. Aqui temos 4 pacotes enviados, aqui ó, total de 4 pacotes enviados. 0 perdidos, total de perda foi 0%. Consegui comunicar com outro computador com sucesso. Agora eu vou pingar desse final 13 para esse PC daqui, final 12. Executo o comando ping de novo. 92.168.10.12. Também estou conseguindo pingar. Então, isso daqui é um cenário de uma rede simples, uma LAN, onde toda a comunicação ocorre aqui internamente. Por enquanto, não vamos configurar o switch. O switch apenas está servindo como uma ponte, onde a comunicação sai de uma ponta, passa por ele e vai para outra. Agora eu vou mostrar um cenário aqui, uma parte mais gráfica, onde mostra, vou colocar uma cartinha onde ele vai enviar a carta, passar para o switch e ir até outro computador. Eu clico aqui nessa carta, esse ícone do envelope, clico no computador e clico no outro onde eu quero que ele receba.
Eu vim aqui no Simulate. Aqui ele mostra que já foi enviado, mas eu quero mostrar o caminho que ele vai percorrer. Eu venho aqui em Simulate. Vou clicar aqui no Start. Se eu clicar aqui em Edit Filters, eu posso colocar qual que é o tipo de serviços que ele vai ter. Como o ping ele faz parte do ICMP, eu vou deixar apenas o ICMP ativado porque eu estou testando o ping mesmo. Tiro o SPF e deixo só o ICMP, que o ping faz parte do protocolo ICMP. Fecho aqui. Agora eu vou clicar aqui no Play. Vocês podem ver que ele vai mostrar a carta indo de um ponto ao outro. E aqui tem todo o real time aqui dele. Como vocês podem ver, a carta foi enviada de um ponto para o outro, depois ele retornou até o ponto inicial. Aqui embaixo também mostra que foi sucesso. E agora posso fechar e coloco em real time para poder voltar aqui. Se vocês estiverem gostando do conteúdo, peço que deixem um like. Não esqueça de se inscrever no canal e também peço que compartilhe com os amigos o conteúdo. Continuando aqui, como havia informado anteriormente, esta aqui é uma rede simples. Para quem está começando a estudar rede aqui no Cisco Packet Trace, é um dos primeiros passos para poder entender como é que funciona uma rede interna, como que é feita a comunicação de um dispositivo para o outro. O computador é conhecido também como um endpoint, que é um dispositivo final, o dispositivo final pode ser aquele que envia a comunicação ou também aquele que recebe. Além do computador, também poderia colocar um servidor, um notebook, uma impressora, um telefone. Então, todos esses equipamentos daqui é possível também conectar no switch e configurar eles para que eles possam fazer parte da mesma rede. Nos vídeos futuros, irei mostrar como que configura um switch e também como colocar um roteador e adicionar uma segunda rede ao roteador para mostrar como é que funciona a comunicação de uma rede interna para outra rede interna. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Peço mais uma vez que deixe um like e se inscreva no canal. Qualquer dúvida, sugestão pode comentar. Agradeço mais uma vez. Até mais.